Olá, o programa Checkmate começa agora. Hoje falaremos sobre leis de incentivo à cultura. Criadas pela primeira vez em 1986 com a Lei Sarney, elas têm como intuito promover e difundir a cultura através da isenção fiscal para empresas que investirem em projetos ligados à arte. A Lei Federal Rouanet, criada em 1991 pelo governo Collor, é hoje a mais famosa. Mas apesar de já existirem há 25 anos, a eficiência dessas leis ainda é questionada. Para entender melhor e debater o assunto, vamos conversar com Sharon Hess, autora de uma tese sobre financiamento cultural e vice-presidente da empresa de projetos culturais e sociais, Edelman Arbora. Olá, Sharon. Muito obrigada por sua presença. Bom, para o telespectador entender melhor como é que funciona essa coisa de leis de incentivo à cultura, eu queria que você explicasse como elas se inserem dentro das políticas públicas de incentivo à cultura. Bom, a Lei de Incentivo à Cultura é um mecanismo disponibilizado pelo governo federal e hoje replicado por vários governos estaduais e governos municipais também, para oferecer às empresas um abatimento fiscal do seu imposto de renda, no caso federal, sobre o imposto de renda para empresas que investem em projetos culturais. Então, basicamente, esse é o modelo de lei de incentivo. Você acha que essas leis de incentivo fiscal, elas são um jeito de camuflar a falta de mais políticas públicas que incentivem a cultura? O governo federal hoje, ele entende que disponibilizando a lei de incentivo, ele está cumprindo o seu papel. Então, basicamente, essa é a política cultural hoje do nosso governo. Não existem outros mecanismos, ou existem outros mecanismos que são muito irrisórios. Se você comparar o volume investido por meio das leis de incentivo fiscal e o volume disponibilizado pelo governo para outras formas de financiamento, outras formas de estímulo, outras formas de política pública para a cultura, você vai ver que são volumes muito disparatados e que, então, realmente a política cultural do governo, se é que se pode chamar assim, é disponibilizar a lei de incentivo. Você tem outros modos de atuação do governo junto à cultura, que é os pontos de cultura, por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura. São ações muito pontuais, pouco expressivas, pouco representativas, e que, de fato, não constitui uma política pública de cultura. Nem a lei de incentivo constitui uma política pública de cultura. A lei de incentivo é simplesmente um mecanismo de financiamento. E a lei mais conhecida, né, é a Rouanet. Você pode explicar um pouquinho como ela funciona? Vamos dizer que uma empresa investe R$ 1 milhão num projeto cultural, por exemplo. Ela pode abater do seu imposto de renda esses mesmos R$ 1 milhão na hora que ela fizer a sua declaração. Isso varia um pouco, tem algumas variações, tem alguns projetos que permitem um abatimento de 100%, então aí ela vai poder abater 1 milhão, tem outros projetos que vão permitir 30% a 40% de abatimento, mas a maioria hoje está enquadrada no 100%. Tem uma questão dentro da Lei Rouanet que é muito comentada, né, que é da distribuição desse incentivo. Quer dizer, é preferencialmente dado o dinheiro a projetos que acontecem na região sudeste do país. E existe o Fundo Nacional de Cultura que, em tese, deveria trabalhar com essa distribuição de uma maneira melhor. Ele não funciona, o que acontece? Primeiro é importante explicar por que acontece essa concentração do recurso em uma determinada região. Não existe nenhum critério, nenhuma regulamentação, ou praticamente nenhuma regulamentação para o uso desse incentivo. Então, quando o governo transfere esse recurso para a empresa, ela pode usar da forma que for mais interessante para ela. Logicamente que a maior parte das empresas está no sudeste do país, a gente sabe, e, além disso, o público consumidor, os públicos de interesse das empresas também estão no Sudeste. E não tem nenhum mecanismo, nenhuma obrigação para que ela invista em outra área, para que ela use esse recurso em alguma área específica. Então, ela vai usar onde ela for expor sua marca junto a um público que interesse mais a ela, onde ela tiver as suas plantas fabris, onde ela tiver os seus colaboradores. E aí, com isso, essa concentração acaba acontecendo no Sudeste. O Fundo Nacional de Cultura, você colocou que ele teria como finalidade, ou pelo menos como uma das prerrogativas, equalizar essa distribuição. Sim. Isso não é real. O fundo ele nunca foi regulamentado. Ele existe, mas ele tem, primeiro, uma verba muito irrisória, e depois ninguém sabe como ele é usado. Ele é uma grande caixa preta. Ninguém sabe quais são as regras de uso,
quais são os critérios de seleção dos projetos. Então, basicamente, o recurso que está lá é utilizado da forma como o governante de plantão tiver maior interesse. Então, a proposta do governo, do ex-ministro Juca Ferreira, é justamente, a proposta ainda está no ar, regulamentar esse fundo, fortalecer o fundo primeiramente, então colocar mais recursos nele e regulamentar, fazer com que ele se torne o principal mecanismo de financiamento à cultura, até em detrimento gradual das leis de incentivo, e que ele possa ter critérios claros de uso e principalmente, que eu acho que é o maior defeito das leis de incentivo, é priorizar o interesse público. Quando a gente está num sistema republicano como o nosso, a prioridade tem que ser para o interesse público. As leis de incentivo, da forma como elas são estruturadas, elas permitem simplesmente a transferência de recurso público para a decisão privada. E com isso, você não está priorizando o interesse público, você está priorizando o interesse de algumas empresas que acabam decidindo sobre esse recurso. Falando de interesse público, também tem a questão do acesso, né? A gente teve o caso do Cirque du Soleil, que uma das coisas que mais foi comentada é que teve financiamento, né, com incentivo fiscal, e ao mesmo tempo eram cobrados ingressos um custo muito alto, que a população, a maior parte da população não podia alcançar, não podia ter acesso a esse produto. Ainda há essa brecha na lei para que aconteça coisas assim? De novo, a lei não ela não tem regulamentações. O caso do Cirque du Soleil acabou ficando muito famoso, então ele em si gerou, hoje em dia o Bradesco continua patrocinando e nem usa mais leis de incentivo fiscais para isso. Mas isso simplesmente porque se tornou uma polêmica. Teve um caso mais recente do blog da Maria Bethânia. Vira e mexe tem algum caso mais polêmico que traz isso de novo à tona, mas isso não gerou nenhuma restrição ou limitação para o uso da lei. A lei continua permitindo. Quando eu falo nenhuma limitação, assim, é praticamente nenhuma. Se você for ver, assim, tudo é aprovado. Às vezes tem esse orçamento, quer dizer, você pode fazer esse mesmo filme com um orçamento um pouquinho menor. Não tem algum tipo de restrição ou de mexida, mas são muito pequenos. Então, basicamente, a lei continua permitindo tudo, continua permitindo projetos que possam, que cobrem ingressos de valores altos, valores baixos, gratuitos, então tem de todos os tipos. Como você acabou de falar, também não há uma avaliação de mérito, né, desse projeto. Como que isso seria possível? Como que a gente conseguiria viabilizar esse tipo de avaliação? Então, a avaliação de mérito é uma coisa muito complicada. É uma coisa discutida, não é só no Brasil, se discute isso no mundo inteiro. Como é que você vai decidir se Cirque du Soleil é melhor que Grupo Corpo, ou se Grupo Corpo é melhor que Cirque du Soleil, se Shakespeare é melhor do que qualquer outro, do que Brecht, ou se você, enfim, como é que você vai decidir se samba é melhor que música clássica? Quem pode ter essa opinião? E o que é ser melhor? E o que é ter mais qualidade? Então, discutir mérito é, de fato, uma coisa muito complexa. O que acontece em todos os países com sistemas de financiamento avançado, e no Brasil a gente encontra isso muito nas próprias empresas, porque as empresas acabaram se estruturando muito para escolher melhor os recursos, como elas vão investir os seus recursos, e para escolher quais são os melhores projetos mais adequados às suas estratégias de comunicação ou de investimento social privado. O que se faz? Você estabelece uma série de critérios, e critérios bastante objetivos. Então, os critérios são: eu tenho maior interesse nessa região, isso falando de uma empresa, mas um governo pode falar, eu quero desenvolver melhor o Nordeste do Brasil. Ou eu quero promover mais acesso numa região que hoje está menos priorizada. Então, a partir desses interesses, desses objetivos, você vai estabelecendo os critérios objetivos. Região, custo de ingresso, período de execução, público que vai ser atingido. Então, você tem uma série de critérios que são claros, mensuráveis, palpáveis, muito fáceis de definir. Até que você vai restringir mérito, que é qualidade, excelência cultural, qualidade cultural, a um único critério. E esse critério, sim, vai ser discutido por um grupo de especialistas, normalmente. Então, você vai discutir sobre
música, você vai chamar um jornalista especializado em música, você vai chamar um músico, você pode chamar um professor de música, um teórico, um acadêmico, e você vai juntar essas pessoas num comitê que aí vão avaliar só esse quesito especificamente, separados dos demais que são bastante objetivos. Então, hoje se faz isso no mundo e no Brasil, dentro das empresas, por meio de comitês especializados restritos a um quesito mérito. Mas fica a cargo das empresas fazer isso. Quando as empresas investem, elas que fazem isso. Muitas empresas usam o recurso público sem qualquer também critério. Muitas acabaram se estruturando, até por ser um valor expressivo, um volume de recurso expressivo, elas acabaram se estruturando e acabam criando esses comitês e fazendo isso de uma forma mais efetiva. Estamos conversando com Sharon Hess, autora de uma tese sobre financiamento cultural e vice-presidente da empresa de projetos culturais e sociais Edelman Arbora. Vamos a um breve intervalo.